Já virou? Não, na verdade eu fui como aluno, mas aí teve esse lance que eu fiquei lá até tarde, e aí ele falou, não, tu vai virar bolsista, não sei o que e tal. E aí, quando eu fui ver, no primeiro mês eu tava de domingo a domingo dentro da academia. Caraca, mano. E, mó engraçado, tem uma história assim, engraçada que, assim, a gente tá começando, a gente não tem muita noção, né? E aí, tava tendo um baile, tinha um baile que era tradicional no Mackenzie, né? E era toda segunda-feira, e a banda era, se não me engano, acho que era Brasil Show. E aí eu falava, caraca, pô, meu pai tem um LP do Brasil Show lá de 70 e tal, não sei o que, pô, meu sonho é ouvir essa banda ao vivo, não sei o que. Só que, cara, eu tava na aula, eu tava de camiseta, assim, tipo, 17 anos atrás, gente. Cheguei no Mackenzie, assim, deslumbrado, assim, meu primeiro salão correndo, não sei o que, eu tava de calça jeans, mas tava de camiseta. Caraca, aí o pessoal, caraca, você não é o Henrique, não sei o que. Falei, mas eu tenho uma semana de dança, calma aí, só sei fazer 3 passos. Aí foi. Caraca, eu fui convidado a se retirar do baile, porque eu tava de camiseta. Sabia que isso ia acontecer. Eu falei, caraca, mó esculacho. Aí fui embora, tipo, achando graça, mas meio triste, né? Aí, pô, mó engraçado, né? Que depois eu trabalhei 10 anos no Mackenzie, né? Mas falei, caraca, me barraram, fui barrado no baile. Imagina de camiseta, ainda mais esses bailes de dança bem tradicional, que a galera vai na beca, né? Na beca, eu lá de camisetinha lá, pós-aula, pós 4 aulas, cheguei lá todo empolgado, só queria dançar. Só queria dançar. E era pertinho da tua casa, né? Pertinho da tua casa. Aí tu virou bolsista, e lance de aula, assim, como é que tu começou a dar aula? Então, eu recebi até essa pergunta mês passado, conversando assim com os amigos, né? Eu de dança comecei a dar aula foi um pouco rápido também, né? Só que eu trabalhei com informática, né? E na época que eu fazia o curso de informática, quando o professor faltava, eu era o monitor. Então, o meu primeiro contato mesmo de aula, dando aula, foi no curso de informática que eu dava, que era software, hardware. E aí o professor faltava, então precisava de alguma coisa ali, eu ia lá, pegava o piloto, explicava um pouco de rede. Já gostava já? Não, aí eu comecei a gostar, assim, aí depois eu parei com informática, fiz quase tudo na vida também, né? Parei com informática e aí quando lá no Henrique eu fiquei um tempão, assim, fazendo aula. E o Henrique, de fato, ele não tinha uma equipe, né? Como ele tem hoje, né? A estrutura que ele tinha hoje, ele tava retornando, vamos dizer assim. A escola sempre foi ali naquele lugar? Não, era um outro sobrado, mas era próximo ali. Era um pouco mais próximo do Norte Shopping, mas era o sobrado em cima da Caixa... Não, lá da Caixa Econômica. Era em cima da Lotérica. A gente chama de Sobradinho, né? E aí depois foi pra esse novo agora. Então ele não tinha uma equipe, assim, era ele pra fazer tudo, né? E aí ele começou, vou precisar formar a equipe aqui. E aí, nessa aí que eu comecei a aprender a dar aula de dança, né? Ele me pegou Elaine Novaes e Carlos Coelho na época. E a gente ficou, tipo, uns 3 meses indo pra academia todo dia de manhã, assim, tipo, várias horas, assim, mastigadão, tudo mastigadinho. Pegamos turmas depois, assim, como instrutor, aí depois que a gente virou professor. Mas, assim, nesse tempo aí, mais ou menos uns... Assim, com uns 6 meses, assim, eu já ajudava uma galera. E se o Henrique precisasse faltar ou sair pra aula pra resolver algum problema, eu conseguia segurar a turma ali. Mas começar a dar aula mesmo 1 ano, assim, depois que eu comecei a dançar, mais ou menos. Porque, assim, é um processo, né, cara? Tu acha que esse lance aí de você ser monitor lá na informática já ajudou alguma coisa pela aula? Sim, pela paciência, né? Porque, né, pra trabalhar com um público, a gente tem que ter paciência, né? Não adianta, ser humano. Você não precisa ser aquele, eu sou simpático pra caralho, que não sei o que, né? Porque todo mundo sabe como que eu sou. Eu chego, não sei o que lá e tal. Mas assim, você precisa ter paciência, né? Às vezes você não precisa ser tão simpático, mas você precisa ter paciência, né? E a informática me ensinou isso, porque eu dava aula pra gente da minha idade, né? Então, tipo, chegava os moleques de 14, 15 anos também, só tinha homem também, né? E aí... A galera não tem o mesmo acompanhamento, por diversos motivos, né? Então, tu tinha que ter uma paciência para explicar tudo, né? Eu acho que foi o que me facilitou na dança, né? E o que me dificultou porque eu era muito novo, né? Então, quando eu comecei a dar aula de dança, eu dava aula muito bem arrumada, para passar um pouco mais de seriedade, né? Porque eu olhava assim, por que esse menininho aí? Tipo, eu com 17 anos, assim. Caraca, 17 anos. 17 para 18 anos já, cara lisa, cabelo black, dando aula, assim.